Meus queridos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade, da qual Ele nos concede para que nós venhamos poder então, por alguns minutos, poder estar a meditar na sua santa palavra. Segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Sou grato a Deus pela semana que passou, pelo final de semana, e agora quando estamos a iniciar, quando estamos a adentrar dentro desta semana, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar a compartilhar convosco a sua santa palavra. Queridos irmãos e irmãs, na carta aos Romanos, capítulo de número 10, e o verso de número 13 nos fala da seguinte maneira: porque todo aquele que invocar, glória seja dada ao santo nome do Senhor, o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, nesta oportunidade, nos fala sobre este assunto muito importante, salvação. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós sabemos, amados e amadas, que o Senhor Jesus Cristo, quando foi enviado por Deus a esta terra, foi por amor a mim, foi por amor a você, foi por amor a toda a humanidade. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas fosse salvo através da fé. E aqui neste capítulo e versículo nos diz que todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo. Invocar ao nome do Senhor. Buscar ao Senhor. Queridos, Jesus, por diversas vezes, quando ele estava a pregar o Evangelho, quando ele estava a anunciar a sua santa palavra, ele era questionado a respeito da salvação. Sempre houve esta preocupação, sempre há esta preocupação por parte das pessoas sobre este assunto, salvação. E nós sabemos que a salvação, ela nos é concedida através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A Bíblia nos relata que certa vez o Senhor Jesus Cristo ele estava anunciando a palavra. Jesus Cristo estava pregando, porque lá em Mateus capítulo 9, o verso 35, nos diz que ele andava por diversos lugares, ele andava por diversas cidades anunciando, pregando o Evangelho, falando a respeito da salvação, levando às pessoas o conhecimento, levando às pessoas o entendimento para que pudessem compreender de fato o que deveriam fazer para alcançarem a salvação. E Jesus estava então pregando o Evangelho, anunciando, falando, ensinando, e alguém que estava dentro da multidão perguntou: Senhor, são muitos ou são poucos as pessoas que se salvam? Uma pergunta, a pessoa ficou preocupada. Ela ouviu as palavras de Jesus, então eu creio que esta pessoa, ela entendeu que seria difícil. Seria difícil para a pessoa ser salva, porque nós sabemos, irmãos e irmãs, que é necessário que venhamos a renunciar muitas coisas. Se o homem, se a mulher quer a salvação, é preciso, em primeiro lugar, que eles venham renunciar. Jesus diz na sua palavra em Mateus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, em Lucas também, glória seja dada ao santo nome do Senhor, capítulo 22, o verso 22 do capítulo 9 diz assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E o verso 23 nos diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Verso 24.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem, granjear o mundo inteiro e perdendo o seu, ou prejudicando a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, irmãos, aí está, é preciso haver uma renúncia, é preciso o homem perder a sua vida, esta vida que ele tem aproveitado, esta vida de orgia, esta vida de tantas coisas que não agrada a Deus, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E este homem então pergunta: Senhor, são poucas pessoas que se salvam, porque de fato Jesus Cristo responde para ele: olha, não te preocupas. O problema não é se é pouco, o problema não é se é muito, mas eu te digo uma coisa: porfiai, te esforça por adentrar pela porta estreita. Muitos até querem, muitos até procuram, muitos até que têm vontade, têm desejo de entrar por esta porta, a porta que leva à salvação, segundo está escrito no Evangelho que escreveu Mateus, glória seja dada ao santo nome, capítulo de número 7, o verso 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porta larga, uma porta que está diante de mim, uma porta que está diante de você, uma porta que está diante da humanidade, uma porta larga, um caminho espaçoso, onde é fácil, é acessível. Porém, esta porta e este caminho conduz o homem à perdição. Mas o nosso amado e querido Jesus Cristo, ele diz também: porque estreita é a porta, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus diz para aquele homem lá: adentrai, te esforça para adentrar pela porta estreita. Muitos até querem, porém não poderão ou não conseguirão. E aqui no Evangelho, na palavra que foi lida no capítulo 10 e o verso 13 da carta aos Romanos, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A paz do Senhor, minha irmã Débora, em Colares, no estado do Pará, nossa pré-candidata a vereadora. Deus abençoe a irmã nesta caminhada, que Deus lhe guie, lhe proteja e lhe abençoe. E assim um abraço a todos os nossos amigos de Colares. Amanhã estarei ministrando a palavra do Senhor lá em São Luís do Borralho. Queridos, invocar ao nome do Senhor. Como é que nós vamos invocar? Como é que nós vamos buscar? Como é que nós vamos procurar? Para que nós venhamos fazer isto, nós precisamos conhecer. Eu só vou buscar ajuda. Eu só vou pedir ajuda a alguém. Só vou procurar alguém, só vou invocar alguém se eu tiver conhecimento das qualidades desta pessoa. E assim é o nosso amado e querido Jesus Cristo, para que nós venhamos a buscá-lo, para que nós venhamos a invocá-lo. É preciso que nós venhamos, nossa irmã Débora, ter conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E no verso 14, em seguida, da carta aos Romanos, capítulo de número 10, nos diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Ou seja, e como crerão naquele de que não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? Interessante, irmãos, muito interessante. Como é que a pessoa vai invocar, vai buscar ajuda em quem ele não crê? E como é que ele vai crer se ele não tiver conhecimento? E como é que ele vai ter conhecimento se não houver alguém que o apresente, alguém que o leve até ele? Como, pois, invocarão, aqui falando a respeito do amado e querido Jesus Cristo, Filho de Deus, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? Irmãos, irmãs, nós, como servos de Deus, homens e mulheres que foram escolhidos, assim como Deus escolheu aquele profeta por nome de Jonas e colocou em suas mãos uma missão maravilhosa, uma missão de ir a uma grande cidade, levar a palavra, levar aquelas pessoas o conhecimento, a necessidade que havia de haver uma mudança, de haver uma transformação, transformação esta, que iria salvar milhares e milhares de pessoas. E aquele profeta se achou indigno, se achou incapaz, e ele procurou fugir. E aqui nós estamos nesta condição. Como é que as pessoas irão crer em Jesus Cristo? Como é que as pessoas irão deixar uma vida errônea? Como é que as pessoas irão deixar de viver uma vida fazendo coisas que lhe coloca em iniquidade diante de Deus, uma iniquidade esta que separa o homem, separa a mulher de Deus, se ela não tiver o privilégio, o prazer de ouvir a palavra de Deus, e ela só vai ouvir se alguém falar, né? Nós temos dentro da palavra de Deus tantos exemplos de homens, tantos exemplos, irmã Débora, de mulheres, de reinos e nações que tiveram a história transformada, porque deram ouvido a um homem, a uma mulher, a um profeta, a uma profetisa, alguém que falou de Deus, alguém que levou a palavra, a mensagem de Deus. Esta pessoa creu, esta pessoa acreditou, esta pessoa procurou viver, procurou andar segundo a vontade do querer e tiveram a vida transformada. Exemplo desta cidade da qual este profeta por nome Jonas fora incumbido de levar a palavra do Senhor. Mas como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos nós, irmãos e irmãs, precisamos nós, Igreja de Cristo, arregaçar as mangas, desencruzarmos os nossos braços e sairmos ao campo missionário. Nós temos o dever, nós temos a obrigação de estar às ruas, aos becos, às esquinas, às pontes, às vielas, nos prostíbulos, nas casas de prostituições, em todo lugar, na feira. A igreja tem que estar presente, a igreja precisa sair das quatro paredes para levar a palavra de Deus. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. A cada dia se aproxima mais a vinda do Filho de Deus. E nós precisamos ser este transmissor para que haja um receptor da palavra. Nós somos os transmissores. Precisamos anunciar esta palavra. Irmãos, quando o pregador, seja homem, seja mulher, o evangelista, o missionário, ele sai ao campo missionário, ele prega a palavra, ele anuncia a palavra de Deus. O homem ouve. Jesus Cristo, ele diz na sua palavra, lá em Mateus capítulo 7,
E o verso, Deus seja louvado, 13, 14, 23 e 24, Jesus diz assim, para que nós venhamos estar mais firme nesta fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, capítulo 7, o verso 24, e as pratica, assemelhá-lo-ei. Jesus está a dizer, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Vejam bem, é preciso que haja um pregador. O irmão Henrique Pereira, o profeta da rua, sai da sua casa, pega a sua Bíblia, vai para um beco, vai para uma ponte, vai para uma esquina, e lá ele começa a anunciar numa praça a palavra de Deus. Esta é a missão que Jesus dera aos discípulos: ide por todo mundo e prega o meu evangelho a toda criatura. Agora é preciso que aquele que ouve estas minhas palavras as pratica. Ouça, permita, dá permissiva para que estas palavras venham a estar em seu coração. E começa a viver, começa a praticar. Este homem é Jesus Cristo, quem deixou escrito através da palavra de Deus: eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Nós somos prudentes, nós estamos na prudência, a nossa casa ela está edificada em Cristo Jesus, a nossa casa está edificada na rocha inabalável, Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós a guardamos, quando nós procuramos praticar, quando nós procuramos viver esta palavra, meu irmão, minha irmã Débora, dia a dia na nossa vida. Uma casa que, segundo aqui está escrito, desceu a chuva, correram rios, assolaram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando nós estamos edificados em Cristo Jesus, quando a nossa vida, nossa casa, nossa família está alicerçada na palavra, todos estes acontecimentos vêm contra a nossa vida, mas nós não iremos desabar, porque quem nos firma é Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. O Henrique, pregador, o profeta da rua, foi à praça e pregou. Alguém ouviu. E segundo está escrito na carta aos Romanos, capítulo 14, Deus seja louvado, e o verso 11. Esta pessoa ouve a palavra de Deus, pratica. Capítulo 11, do verso 14 da carta aos Romanos. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, Jesus é quem diz, não é o irmão Henrique, o profeta da rua, que todo joelho se dobrará a mim. O profeta da rua pregou, a irmã pregou, o irmão pregou. Alguém ouviu, guardou, praticou, tomou a decisão, dobrou os joelhos, confessou, dobrou o joelho diante de Jesus, reconhecendo como Senhor, Rei, Salvador, e confessa a Deus. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, a Jesus, e toda língua confessará a Deus. São passos que o homem, são passos que a mulher, que o jovem, que a jovem precisam tomar, degraus que eles têm que ir subindo para poder alcançar de fato a salvação. Mas o primeiro degrau é a pregação. O primeiro degrau começa aqui. O pregador falou, pregou, anunciou. Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 9, o verso 35, que ele andava pelas ruas, pelas cidades,
pelas estradas, pelas avenidas, andava por todos os lugares pregando, anunciando o Evangelho e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Percorria, andava, ensinando na sinagoga deles, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Esta foi uma missão que foi iniciada pelo Filho de Deus e deixada para os discípulos, para que eles dessem continuidade. Aqui estamos nós, dando continuidade a esta missão, a esta obra missionária de pregar o Santo Evangelho. O Evangelho é pregado, o Evangelho é anunciado. O homem ouve, dobra o joelho diante de Jesus Cristo, confessa a Deus. E agora, profeta da rua, o que acontece? No livro do profeta Isaías, queridos e queridas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, capítulo de número 43, e o verso 25 nos diz assim: Eu, Deus, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Meu amigo, meu irmão Diguinho, Fernando Silva, como é que está você, soldado? Eu creio que você deve estar em São Paulo nesse momento, né? Prazer, meu irmão, que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a tua vida, a tua trajetória. Grande guerreiro aqui de Colares, do estado do Pará, mas que roda todo o Brasil, um grande caminhoneiro, que as mãos de Deus esteja sobre você, neguinho. Deus te abençoe, viu? Oro por você. Você é uma pessoa maravilhosa, batalhadora. Abraço. Então, eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, quando o Henrique, o pregador, o profeta da rua ou outro, vai às ruas, vai às esquinas, às estradas, aos becos e anuncia a palavra, prega o evangelho, a pessoa ouve, permite que esta palavra desça através do seu coração, se instale, ele começa agora a praticar, se ajoelha, aceita Jesus, confessa a Deus. Deus, ele aqui dá a garantia. Amém, meu irmão Fernando, meu irmão Neguinho. Eu apago as tuas transgressões, não importa o que tu fizeste. Ah, mas ele já matou muitas pessoas, ele já roubou, ele já fez tantas coisas. Ele fez, mas quando ele se arrepende, quando ele aceita Jesus como Senhor, Rei, Salvador, de fato e verdade, é Deus, é o próprio Deus quem dá esta garantia. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Uma borracha espiritual apaga todas as transgressões por amor dele, de Deus, não é de mim, não é do pecador, é pelo amor de Deus. E dos teus pecados, do pecador agora, não me lembro. Deus não se lembra. Por amor dele, de Deus, ele apaga as transgressões do pecador e esquece dos pecados do pecador. Deus seja louvado. E no capítulo 44, no verso 22, diz assim, dando concordância: apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Os pecados, as transgressões são como névoa, como a nuvem, porque ele nos remiu, ele nos aceitou, ele nos perdoou. Somos novas criaturas. E agora, profeta da rua, irmão Henrique Pereira, o que vai acontecer? O pregador pregou, a pessoa ouviu, permitiu que a palavra viesse a estar guardada em seu coração, e agora ela dobrou o joelho, conforme está lá em Romanos 14:10,
aceitando a Jesus como Salvador, confessou a Deus, Deus apaga os pecados, as transgressões, Ele apaga os pecados, Ele esquece. Agora aqui em João capítulo 1 e o verso 12 diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus, ao que creem no seu nome, meu amigo e meu irmão Fernando Silva. Deus seja louvado. Aqui está a poderosa palavra de Deus nos revelando que nós recebemos o poder, o direito de sermos feitos filho de Deus porque cremos em seu nome. Porque eu creio no nome dele, o pecador acreditou, creu, é dado a ele o direito de ser chamado filho de Deus. Oh, aleluia! Uma nova criatura, conforme está escrito lá em 2 Coríntios, irmãos e irmãs, ao homem ele é dado o direito de ser chamado filho de Deus, e agora aquele homem, aquela velha criatura, ela dá lugar a uma nova criatura em Cristo Jesus, como está escrito aqui no livro, em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17, que esta pessoa, ela agora é uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. O pregador pregou, o pecador ouviu, permitiu que esta palavra descesse ao seu coração, viesse fazer morada, toma a decisão de dobrar os seus joelhos, confessar a Deus como Senhor, como Salvador, reconhecendo que Ele é pecador. Deus apaga as transgressões, esquece dos seus pecados, dá a ela o direito, o poder de ser chamado filho de Deus. E esta pessoa agora está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, ou seja, não importa o que esta pessoa praticou, não importa o que esta pessoa fez ou viveu até então. Foi como Jesus disse para aquele homem por nome de Nicodemos: Nicodemos, tu queres fazer parte do reino de Deus, tem que nascer de novo. Ou seja, novos conhecimentos, novos hábitos, novas atitudes. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui está a mensagem de hoje, por parte do vosso irmão Henrique Pereira, profeta da rua, aqui no Tapanã, na Grande Belém, no estado do Pará. Eu mando um abraço aqui para todos, principalmente para o meu amigo Fernando Neguinho, que está neste mundão aí em viagem, São Paulo, Minas, irmã Débora em Colares, aos meus irmãos no Maranhão e a todos, que nós venhamos a continuar assim, a prosseguir, cada dia mais buscando mais conhecimento. O profeta Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos cada dia mais renovar o nosso conhecimento. O profeta Isaías, ele diz na sua palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Hoje é dia de buscar o Senhor. Deus está se deixando achar, podemos invocá-lo porque ele está perto. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus está voltando. Jesus foi predito pelos profetas que ele viria, e ele veio como um cordeiro, mas ele me deixou dito, agora foi ele que deixou dito que ele iria ao Pai, mas um dia ele iria voltar para buscar a sua igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nós venhamos buscar conhecimento, que nós venhamos nos esforçarmos para estarmos preparados para recebermos aquele bem-vindo, bendito de meu Pai. Queridos,
Jesus, ele deu a vida por mim. Jesus, ele deu a vida por você. Jesus, ele deu a vida pela humanidade, para que nós viéssemos a ter a oportunidade de retornarmos a Deus, para que nós viéssemos ter a oportunidade de nos reaproximarmos de Deus, porque estávamos afastados por conta dos nossos pecados. Um grande abismo se abriu entre Deus Santo e o homem pecador. Mas Jesus Cristo veio ser esta ponte, que veio proporcionar esta oportunidade para que nós pudéssemos ultrapassar ou transpassar este abismo. Mas nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos guardar a palavra, nós precisamos, irmãos e irmãs, viver esta palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é uma escolha. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a minha vontade, ou eu faço a minha vontade. Irmãos, a porta continua estreita. A porta não mudou, ela é estreita, o caminho é apertado. Se eu quero ser salvo, se você quer alcançar a salvação, não brinque com Deus, não brinque com o Evangelho, porque ele não mudou, ele não afrouxou. Não, agora pode, agora já pode, agora é assim, agora é assado, agora é cozido. Não, irmão, a palavra é a mesma, ela não mudou. Vamos nos firmar nesta palavra, vamos procurar andar, viver segundo a palavra de Deus. A porta é estreita e o caminho é apertado e exige renúncia. Tem que haver renúncia, tem que haver esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O céu não se entra de qualquer maneira, a salvação não se ganha, não se conquista de qualquer maneira. Se nós queremos ser salvos, se nós queremos recebermos aquele bem-vindo da parte do Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos esforçar. Não adianta nós queremos servir a Deus e ao mundo. Não adianta nós queremos servir a Deus e os nossos próprios desejos. É uma escolha. Não brinquem com o Evangelho. Não brinquem com a palavra de Deus. Não queiram mudar esta palavra. Jesus deixou dito: porfiai por entrar pela porta estreita. Muitos até querem, porém não poderão. Ou seja, até que muitos querem ser salvos, mas não estão dispostos a pagar o preço. Que preço é esse, irmão Henrique Pereira, profeta da rua? O preço da renúncia, o sacrifício da renúncia, o preço de levar com seriedade, o sacrifício da seriedade, porque com Deus não se brinca. Deus é fiel e verdadeiro, mas ele é justo. Foi o Filho dele que deu a vida na cruz do Calvário. Então que nós venhamos, irmãos e irmãs, levar com seriedade esta palavra. Não queiramos sanfonar esta porta, porque ela é estreita. Fiquem todos na paz e com a paz do Senhor Jesus Cristo. São os votos do vosso irmão Henrique Pereira, o profeta da rua. Amanhã estarei, para a honra e glória do nome do Senhor, pregando o Evangelho ali em São Luís do Borralho. Deus abençoe a todos. Amém.